Rádio Zona Z. A tua onda urbana. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Zona Z. Depois de um mês quase de férias, voltamos ao serviço na redação do jornal A Voz de Irmesinde e eu, Manuel Augusto Dias, diretor desta publicação, como habitualmente, volto ao convívio dos ouvintes da Rádio Zona Z para falar de um tema, neste caso é mesmo editorial, da última edição do jornal A Voz de Irmesinde, 31 de julho de 2021, que vos vou ler e que tem por título Um Bispo de Coragem. No mesmo dia em que a cidade de Irmesinde celebrou o seu 31º aniversário, completaram-se 63 anos sobre a data em que o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, escreveu a célebre carta a Oliveira Salazar, onde criticava a política do regime que, entre outros aspectos negativos, responsabilizava pela manutenção da pobreza em Portugal. Não era propriamente uma carta, mas antes um memorando datado de 13 de julho de 1958, com a indicação das matérias a tratar num suposto encontro anunciado com Salazar, mas que nunca aconteceu. Estava-se no período escaldante que se seguiu às eleições presidenciais desse ano, em que houve manifesta fraude no que respeita ao número de votos atribuídos ao candidato da oposição, o general Humberto Delgado. Por causa da coragem do bispo, que ousou afrontar o presidente do Conselho de Ministros, este conseguiu fazer com que, depois de umas aconselhadas férias fora do país, fosse proibido de entrar em Portugal no seu regresso. Havia deixado Portugal a 24 de julho de 1959 e, quando pretendeu voltar, os agentes da PIDE não lhe permitiram passar a fronteira. Só 10 anos mais tarde, a 5 de julho de 1969, em plena primavera marcelista, é que a fronteira lhe foi franqueada. Durante esta ausência forçada, viveu em Espanha, República Federal Alemã, Itália e França, sendo substituído na sua diocese por um administrador apostólico. E é também neste período que ocorre o Concílio Vaticano II, 1962-1965, tendo ele sido nomeado pelo Papa João XXIII para a Comissão Pontifícia de Estudos Ecuménicos que preparou este concílio, onde teve uma participação considerada brilhante. Outro bispo português com bastantes intervenções no Concílio Vaticano II, que teve igualmente problemas com Salazar, por denunciar a ditadura e o colonialismo, foi Dom Sebastião Rezende, primeiro bispo da Beira, Moçambique. Este encontro alargado de prelados permitiu à Igreja Católica proceder a algumas alterações tendentes a acompanhar os sinais dos tempos. Assim, permitiu-se que a missa passasse a ser celebrada em todas as línguas e não apenas em latim, autorizou-se o apostolado dos leigos, reconheceu-se a importância da liberdade religiosa e manifestou-se a preocupação com a unidade de todos os cristãos. Ecumenismo. Recordemos que Dom António Ferreira Gomes nasceu em São Martinho de Milhundos, Penafiel, no dia 10 de maio de 1906. Frequentaria o Seminário do Porto, vindo a concluir o curso teológico em 1925. A seguir foi para Roma, onde obteve o doutoramento em Filosofia pela Universidade Gregoriana. No dia 22 de setembro de 1928, António Ferreira Gomes seria ordenado sacerdote. 20 anos mais tarde, no dia 2 de maio de 1948, na sede do Porto, foi sagrado bispo. Depois disso, foi nomeado para a Diocese de Porto Alegre, onde se manteve até outubro de 1952, altura em que tomou posse da sede do Porto. Com o afastamento de Salazar, Dom António Ferreira Gomes retorna à sua diocese, onde se mantém mais 13 anos. Em março de 1982, com 75 anos de idade, pede a resignação do Ministério Episcopal e retira-se para a Quinta da Formiga, em Irmesinde, que, como sabemos, é propriedade da Diocese do Porto, e aqui viria a falecer com quase 83 anos de idade, no dia 13 de abril de 1989, sendo sepultado no cemitério da Lapa, no Porto. 2 anos mais tarde, os seus restos mortais foram trasladados para o cemitério de Milhundos, sua terra natal, cumprindo-se assim a sua última vontade registada em testamento.
A 13 de abril de 1991, as mais altas figuras da Igreja, do Estado e da cidade do Porto homenagearam Dom António Ferreira Gomes inaugurando a sua estátua, que se situa nas proximidades da Igreja dos Clérigos, no Porto. E pronto, por hoje é tudo. Para a semana cá estamos, ou cá estaremos novamente. Um abraço, até lá. Rádio Zona Z. A tua onda urbana.